E agora nós vamos, senhoras e senhores, ao nosso último painel. Esse último painel tem o tema Sistematização do Programa Mãe Coruja Pernambucana. Então, eu gostaria de pedir a atenção de todos, porque esse assunto é um assunto, além de ser muito importante, é um assunto local. Então, eu conto com a participação de todos vocês, embora, devido à nossa grade programática, nós não teremos as perguntas logo após as apresentações, porque nós precisamos cumprir a nossa grade programática. No entanto, vocês poderão encaminhar suas perguntas via e-mail. Atenção ao endereço: eventos@fmcsv.org.br. Repetindo, eventos, as iniciais de Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.org.br. Não se esqueça, claro, de colocar o nome do palestrante para o qual as perguntas serão direcionadas. Bom, e agora sim, vamos lá para moderar esse último painel desse primeiro dia de simpósio. Eu gostaria de chamar aqui à frente ela que é conselheira, não, vamos chamar a moderadora, perdão, deste painel, cujo tema é Sistematização do Programa Mãe Coruja, a excelentíssima primeira-dama do Governo do Estado de Pernambuco, senhora Ana Luísa. Agora sim, chamamos a moderadora, vamos então às painelistas. Chamamos aqui Tânia Bacelar, professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco e sócia da CEPLAN, também Rayane Andrade, da CEPLAN, e ainda Ana Elizabeth Lima, conselheira do programa Mãe Coruja Pernambucana, e Ricardo Paes de Barros, professor da Cátedra Instituto Ayrton Senna do INSPER e economista-chefe do Instituto Ayrton Senna. Muito bem, então, com a palavra, a nossa moderadora, a senhora Ana Luísa. Fique à vontade, se quiser falar daí, pode ser também. Agradecer a parceria, a confiança da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ao Dario, que veio aqui, ao Eduardo Queiroz, ao Eduardo Marino, Annelise Tim, Marina, Camila e todo o grupo do Maria Cecília, a equipe de Maria Cecília, que nos ajudou nesse trabalho de sistematização. Ao longo dessa mesa, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Mãe Coruja Pernambucana, esse programa que tem um pouquinho de que foi discutido aqui ao longo do dia. É um programa que é transversal, que tem um monitoramento estratégico pelo governador, que envolve 11 secretarias de Estado, que foi construído a muitas mãos e é perene ao longo do tempo. Ele já está na sua segunda gestão governamental e tem continuidade. Hoje ele é um clamor popular da sociedade civil que foi envolvida e foi tocada pelo programa e pede pela sua continuidade, ampliação e universalização. Então, através dessa parceria com Maria Cecília Souto Vidigal, foi desenvolvido um trabalho para a sistematização do programa e aí a gente pretende a publicação no futuro próximo dessa sistematização em 4 cadernos. Vamos ter o primeiro caderno, que é o olhar histórico, conta um pouco a história do programa. O segundo caderno, que vai falar da sua metodologia e vai servir, quiçá, de inspiração aos gestores públicos municipais e estaduais. O olhar da pesquisa, que vai medir o programa, coordenado pelo professor Ricardo Paes de Barros, que é a pesquisa quantitativa, e o olhar qualitativo, que é a pesquisa qualitativa, coordenada pela professora Tânia Bacelar. Então, ao longo dessa mesa, vocês vão ter a oportunidade tanto de conhecer um pouco melhor do programa, para aqueles que não conhecem, mas também
ser apresentados os primeiros achados, os primeiros estudos dessa sistematização e das pesquisas que foram encontradas. A gente pede a desculpa pela ausência do professor Tanaka, que não pôde comparecer e coordena a metodologia do programa, a sistematização, e de Evandro Costa, que é o jornalista que está coordenando todo o trabalho e reunindo nos cadernos e que desenvolveu esse projeto que está sendo feito em parceria. E agora passar a palavra para o Ricardo Paz de Barros, ele que é professor de cátedra do Instituto Ayrton Senna, no INSPER, e economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, é autoridade mundial em questões relacionadas à educação, pobreza, desigualdade, mercado de trabalho e política social, e foi o responsável por coordenar a pesquisa quantitativa a que vai medir o programa Mãe Coruja Pernambucana, e ele passa agora a apresentar os primeiros achados da pesquisa que ele coordenou. Primeiro, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Desde o início, ou desde quase o início do Mãe Coruja, que eu estou acompanhando e perturbando um pouco o Estado para avaliar e medir o programa, que eu sempre achei super fantástico. Então, vou ter a oportunidade hoje de apresentar um pouco para vocês esse trabalho que a gente fez junto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Bom, eu queria começar, argumentando com vocês que, quer dizer, o trabalho que eu tenho que fazer é um pouco egoísta, porque se você olhar para esse gráfico, você vê meio que o aumento da cobertura, quer dizer, o que esse gráfico está mostrando é a porcentagem de crianças, ou porcentagem de nascimentos, onde as mães tiveram pelo menos 7 consultas pré-natais. E você pode ver como que nós vamos de alguma coisa como 35% para 70%. Ou seja, você dobra o grau de cobertura de pré-natal num período aí, isso aí a gente começa mais ou menos em 2007 e a gente vai até 2014, ou seja, mais ou menos em 6, 7 anos, você dobrou a cobertura pré-natal. Se a gente olhar para a mortalidade infantil, tem várias maneiras, isso aqui é uma média dos municípios beneficiados pelo programa. A mortalidade infantil nos municípios beneficiados pelo programa, ela declina de alguma coisa tipo 25 para alguma coisa tipo 15, Então, você cai de 25 para 15 em alguns poucos anos. Então, isso é uma enorme, isso é um enorme aumento na cobertura do pré-natal e é uma enorme queda na mortalidade infantil. Isso, obviamente, que é o resultado do trabalho de uma enorme quantidade de pessoas, pessoas envolvidas no programa Mãe Coruja Pernambucana, mas também pessoas envolvidas em uma variedade de outros programas. Todas as pessoas envolvidas no programa de saúde da família, a Rede Cegonha, entre uma enorme variedade de programas municipais, federais, estaduais, etc. Qual que é o trabalho que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer um trabalho, como estava falando para vocês, inacreditavelmente egoísta, porque o que a gente tinha que fazer é olhar para esse gráfico e dizer o seguinte: ok, a mortalidade infantil caiu 10 pontos, 10 mortes por 1000, e a porcentagem de cobertura do pré-natal aumentou 35 pontos percentuais. Lindo, esse é o trabalho conjunto de um monte de gente. Tem um monte de gente para ser parabenizada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir qual foi a contribuição do Mãe Coruja para isso. Ou seja, o que a gente quer saber não é o que foi todo esse progresso. A gente quer saber o seguinte: qual foi o papel do Mãe Coruja Pernambucana? Ou seja, a minha tarefa era isolar egoisticamente qual a contribuição do Mãe Coruja Pernambucana nesse processo. Você pode se perguntar para que fazer isso, mas a gente pode discutir que tem várias razões para você fazer isso, porque você quer, numa política pública, isolar a contribuição de cada um, não porque você queira
separar essas pessoas, muito pelo contrário, mas você quer saber exatamente o que foi mais importante em contribuir para aquele resultado final. Bom, então, o trabalho que a gente tinha era de estimar o impacto do programa Mãe Coruja Pernambucana sobre os indicadores municipais de saúde materno-infantil. Isso significa, daquele cenário espetacular que a gente viu, é saber o seguinte: qual foi a parcela daquela variação que veio do programa Mãe Coruja Pernambucana. A gente avaliou o impacto disso sobre 17 indicadores que estão nesse quadro. Quer dizer, a parte de baixo é uma série de medidas de mortalidade infantil, a parte lá de cima são vários indicadores no nascimento, né? Desde o peso, etc. E os dois do meio são medidas, no canto de lá, do atendimento, os serviços de saúde materno-infantil, e do lado de cá, mais a ver com o comportamento ligado, por exemplo, à gravidez na adolescência, aleitamento materno e partos cesáreos. Certo? Então, a ideia é que vários desses indicadores melhoraram muito no estado, alguns nem tanto. Por exemplo, a porcentagem de partos cesáreos, em vez de cair, aumentou, tá certo? Mas a maioria desses indicadores, a mortalidade despencou, a porcentagem de crianças com baixo peso ao nascer caiu, a porcentagem de mães adolescentes diminuiu, a porcentagem de crianças com aleitamento materno exclusivo cresceu. A questão é como que eu isolo a contribuição do programa Mãe Coruja Pernambucana, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês, primeiro, alguns resultados, e depois vou tentar mostrar um pouco para vocês quais são as dificuldades e as limitações disso. Bom, então, como eu falei, a porcentagem de crianças que nasceram de mães que tiveram pelo menos 7 consultas pré-natais aumentou incrivelmente de 35% para mais de 70%. Né? Bom, mas será que tudo isso foi o programa Mãe Coruja? Uma das maneiras de ver isso foi olhar para os municípios, né? Como a Bebete colocou aqui, o Mãe Coruja está em 105 municípios, dos 180 e poucos municípios do estado. Então, você tem uns 80 municípios no estado onde você não tem o programa, e a gente excluiu os grandes municípios do estado, os 2 ou 3 maiores municípios, e pegamos os outros 80 municípios que eram não municípios gigantes e que não participavam do programa. Bom, se você olhar para isso, você vai ver o seguinte, que nesses municípios também a porcentagem de crianças cujas mães tiveram pelo menos 7 consultas pré-natais também subiu, é aquela coisa azul. Ela subiu de quanto? Começou em 40, um pouco maior do que nos programas beneficiados, dos municípios beneficiados, e foi chegar até 60 e poucos. Então, o que você percebe é o seguinte, nos municípios não beneficiados, a porcentagem, a cobertura inicial era um pouco melhor e ela termina um pouco pior, o que parece que o programa fez um bom trabalho. Bom, a maneira de ver isso, no fundo, geométrica, é você traçar uma paralela. Se eu traçar uma paralela pelaquela linha azul, eu mais ou menos com aquela linha azul tracejada ali, inclinada, eu vejo mais ou menos o que teria acontecido com os municípios participantes se eles tivessem melhorado tanto quanto melhoraram os não participantes, os não beneficiados. Isso dá para a gente lá um diferencial de crescimento na cobertura. Aquela barra lá no canto, aquela barra azul lá no canto, ela está dizendo o seguinte, olha, o crescimento da cobertura do pré-natal nos municípios beneficiados foi bem maior que o crescimento da cobertura de pré-natal nos municípios não beneficiados.
Bom, isso aí parece que é o impacto do programa, mas, na verdade, o programa sai de uma posição diferente, né? Os municípios beneficiados, como a Bebete colocou aqui, ninguém saiu ao longo do Estado aleatoriamente escolhendo municípios. Os municípios escolhidos, eles foram sistematicamente os municípios que mais precisavam, certo? Então, a discussão é o seguinte: será que, sem o programa, os municípios que mais precisavam iriam ter melhorado tanto quanto aqueles que não precisavam e que, portanto, foram não beneficiados? Ou seja, será que é justo eu pegar e comparar quanto melhorou, quanto os municípios beneficiados melhoraram com quanto que os municípios não beneficiados melhoraram? Não, eu provavelmente tenho que pegar os municípios que foram beneficiados e tentar comparar com municípios que eram mais parecidos com eles, e ver quanto que esses municípios teriam ou melhoraram sem o programa, tá certo? Felizmente, essa conta dá para fazer, porque entre os não beneficiados, se você trabalhar direitinho, você vai encontrar municípios que poderiam ter sido beneficiados. Então, nós fizemos essa conta. Essa conta não vai dar naquele ponto azul, ela vai dar em algum outro ponto, e esse ponto é aquele ponto verde. Ou seja, aquele ponto verde quer dizer o seguinte: os municípios beneficiados, sem o programa, eles teriam chegado naquele ponto verde. Aquele ponto verde, curiosamente, é exatamente aonde os não beneficiados chegaram. Isso quer dizer o seguinte: em função de tudo mais que o Estado estava fazendo, em função de tudo mais que o Brasil estava fazendo, em função de tudo mais que os municípios estavam fazendo, mesmo sem o programa, os municípios não beneficiados iriam convergir para a situação dos municípios, os municípios beneficiados iriam convergir para a situação dos municípios não beneficiados e, portanto, sem o programa, no final, você teria a linha verde junto com a linha azul e, portanto, não haveria diferença hoje entre os municípios beneficiados e os municípios não beneficiados. Logo, qual é o impacto do programa? O impacto do programa é aquela parte verde. É quanto que os municípios beneficiados conseguiram avançar a mais do que avançaram os municípios não beneficiados, que eram muito parecidos com os municípios beneficiados, tá certo? E isso é um importante, eu acho que ali é 6 ou 8%, não consigo ver daqui direito, 9 pontos percentuais, ou seja, o programa fez com que quase que 10 de cada 100 crianças que nasceram no município, além de todo o processo que aconteceu, tivessem acesso aos serviços de pré-natal. Ou seja, evidentemente que o programa não operou sozinho, ele operou no momento do Estado e no momento do Brasil, aonde a saúde materno-infantil ganhou uma enorme atenção, tá certo? E, portanto, aonde um enorme progresso estava acontecendo, e, portanto, nós estamos perguntando aqui nós estamos falando aqui de uma locomotiva ou de um caminhão que já está andando, e qual foi o empurrão adicional que o programa deu para esse avanço que estava acontecendo a uma velocidade acentuada e que, pelo que a gente vê desse gráfico, aquela linha verde aponta que mesmo sem o programa já haveria, em função de outras políticas que o Estado, os municípios e o governo federal estavam implantando, uma certa convergência dos municípios mais vulneráveis na direção dos municípios menos vulneráveis. A gente sabe que, por exemplo, o programa de saúde da família, ele é mais intenso, inclusive nos municípios mais vulneráveis, embora a qualidade a gente possa discutir. Então, esse é o exercício, um pouco o exercício que a gente fez, o que mostra exatamente essa tentativa, esse processo de você isolar a contribuição
do programa. Bom, essa avaliação, ela tem uma série de limitações que a gente tem que reconhecer. Primeiro, que nós estamos avaliando o programa muito ousado, né? O programa Mãe Coruja Pernambucana, ele é muito ousado, na medida em que ele diz que ele vai causar uma mudança no município, né? E nós estamos medindo aqui o impacto do programa, isolando o impacto do programa sobre o indicador municipal, quando a gente sabe que o programa foi feito para mudar a vida das pessoas, mas ele, na verdade, ele não chega a todas as pessoas no município, ele chega para um conjunto das pessoas do município, que evidentemente foram provavelmente escolhidas para serem aquelas mais vulneráveis e as que mais precisavam, tá certo? Mas a gente tem que lembrar, o programa não chega a todas as pessoas do município, mas nós estamos medindo o impacto do programa sobre todas as pessoas do município, e, portanto, em certo sentido, a gente carrega um certo peso morto, porque sobre parte das pessoas sobre as quais o município não chega, obviamente que ele não pode ter impacto, tá certo? E a gente está medindo o impacto sobre todas as vidas naquele município, e não só sobre aquelas que foram beneficiadas pelo programa. Então, não é o impacto do programa sobre quem foi beneficiado do programa, é o impacto do programa sobre todo mundo no município aonde o programa está, que é uma missão mais difícil para o programa. Segunda coisa, o programa, ele atua de forma complementar, ele é um programa que atua num ambiente, como eu já falei, de vários outros programas, tipo saúde da família, expansão importante do saúde da família, melhoria de qualidade do saúde da família, rede cegonha e etc. Então, ele opera nesse contexto. Em outro contexto, ele tenta captar o impacto sobre eventos raros, sobre os quais nem sempre a gente tem total controle. Nós não temos controle sobre a mortalidade infantil, a gente pode controlar alguns fatores que afetam a mortalidade infantil, mas nós não podemos zerar a mortalidade infantil, a gente não tem como acabar com todas as mortes, porque inclusive nós não sabemos aonde elas vão ocorrer, exatamente por que elas vão ocorrer, e a mortalidade infantil é um evento relativamente raro, e, portanto, você medir o impacto de um programa sobre um evento relativamente raro, que você não sabe exatamente, às vezes uma criança rica num município morre, e isso aumenta a mortalidade infantil, apesar do programa estar totalmente focalizado nas crianças mais vulneráveis do município, e a mortalidade infantil no município pode aumentar, sem você poder, às vezes, ter feito muito para evitar aquela morte. Então, é difícil, e o desafio da avaliação era importante. Por fim, para você conseguir fazer uma avaliação, como eu mostrei aqui, você precisa de um grupo de controle, um grupo de municípios exatamente igual àqueles que foram beneficiados pelo programa. Obviamente, a gente não tinha um grupo de municípios exatamente igual àqueles que foram beneficiados pelo programa, a gente tentou aproximar isso, o que torna a nossa avaliação também limitada. Bom, eu queria só terminar falando aqui para vocês das grandes conclusões desse estudo. Quer dizer, o que esse estudo mostra é que o programa tem um enorme impacto sobre o acesso aos serviços de saúde, ele tem um impacto significativo sobre certos comportamentos ligados à saúde da família, ele reduziu significativamente a gravidez, o número de mães adolescentes que tiveram filhos, ele elevou significativamente a porcentagem de crianças com aleitamento materno exclusivo, mas quando a gente olha para o grande meta do programa, que é a redução da mortalidade infantil, como eu mostrei para vocês, a mortalidade infantil no estado declinou de forma extremamente acentuada. Quando a gente olha a redução da mortalidade infantil entre os municípios beneficiados, ela é substancialmente maior do que a queda da mortalidade infantil entre os municípios não beneficiados, mas quando a gente desconta o efeito de que os municípios beneficiados
são diferentes, são mais vulneráveis do que os municípios não beneficiados, a gente encontra que a convergência que aconteceu entre a mortalidade dos mais vulneráveis e a mortalidade dos menos vulneráveis conta com praticamente toda a queda de mortalidade infantil no Estado e, portanto, quando a gente tenta egoisticamente isolar o impacto do programa sobre a mortalidade infantil, a gente não é bem sucedido e a gente encontra um impacto muito, muito pequeno sobre a mortalidade infantil. Mas, no geral, eu queria só enfatizar que o que nós estamos vendo aqui é uma situação onde o Estado passa por um processo de melhoria na saúde materna e infantil extremamente acentuado. A nossa tentativa de isolar a contribuição do Estado encontra que o Estado tem uma contribuição via o Mãe Coruja Pernambucano extremamente importante e mensurável sobre o acesso aos serviços, mas, na verdade, e também sobre o comportamento das mães, mas quando a gente tenta avaliar o impacto e a contribuição, isolar a contribuição do programa sobre mortalidade infantil, essa contribuição acaba sendo bastante pequena. Muito obrigado.